um jogo em que se desenhou de uma forma diferente do que nós esperávamos, né? O Operário conseguiu propor um pouquinho mais o jogo no primeiro tempo e fez o 1-0 com um gol em que a gente viu que o Goiás trabalhou muito essa jogada, não só contra o Paysandu, mas foi também contra o Amazonas, essa jogada trabalhada que o Operário acabou conseguindo fazer o gol. E no segundo tempo, quando o jogo já caminhava aí para ser uma vitória do Operário, o Goiás, em duas jogadas também esporádicas, uma pelo lado direito e depois um belo chute do Diego Caíto, conseguiu buscar essa virada. Como que foi para você essa mudança do que foi o primeiro para o segundo tempo, de proposição talvez do Operário, e também o tamanho dessa vitória aqui hoje para o Goiás? Boa noite, Wagner. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que é muito difícil jogar aqui. O Operário já vem há alguns anos aí com uma formação difícil, né, de ser enfrentada. Então, por isso a gente sabia que nós teríamos que tomar alguns cuidados, que foram tomados. O próprio lance do gol do Operário é uma jogada que a gente já sabia que normalmente acontece, na maioria das vezes vindo do Diogo Matheus, aquela bola entre lateral e zagueiro, e essa na de hoje foi entre os dois zagueiros. Houve ali uma soneca de um ou de outro, enfim, né? E aí o time, já no final, em virtude até das substituições, com gente descansada, a gente foi lá, buscou o empate e a virada, em dois lances onde fomos felizes, óbvio, né? O chute do Caíto foi um chute potente de fora da área, o lance do gol do Arthur Kaique também, né? Uma ultrapassagem do próprio Diego Caíto, que chegou ao fundo, enfim. Eu acho que o mais importante é que a nossa equipe não desistiu da partida em momento algum, mesmo tendo dificuldades na metade do segundo tempo após a marcação do gol do Operário. A gente caiu um pouquinho de produção e com as alterações a gente teve um revigor no jogo, e isso acabou nos dando a possibilidade do empate e da vitória. A gente leva uma vitória importante. Acho que a maioria dos clubes terão ou terá dificuldade jogando aqui em Ponta Grossa, visto que a equipe do Operário é uma equipe realmente muito acertada. Boa noite, Mancini, Dudu Guimarães, Rádio Clube. O Gava falou na saída, ele valorizou o elenco do Goiás, porque ele mesmo citou que foi uma semana fora de casa, uma decisão, né, contra o Paysandu lá em Belém. Vocês tiveram que norte a sul praticamente, e os gols, né, do Goiás vieram de jogadores, o primeiro não, né, mas a jogada em si pelo lado direito foram de jogadores que vieram do banco de reservas. O que você pode falar do elenco do Goiás e até onde esse time pode chegar com esse elenco, você que está chegando agora, chegou recentemente no clube? Olha, é sempre muito bacana quando você vê que todos os atletas estão empenhados em dar o melhor, né? E eu tenho notado isso no Goiás. Nós temos tido vários atletas que têm saído do banco de reservas e têm, de certa forma, contribuído decisivamente, como foi hoje a entrada do Caíto, do Vitinho, do Anselmo Ramon, que fez a sua estreia, né? É importante também para um atleta deste peso estrear num jogo onde a equipe consegue a virada e consegue levar a vitória. Sempre que você analisa um elenco, você sabe que há possibilidades de vários atletas tendo oportunidade de buscar o seu espaço, e isso tem acontecido no Goiás. É apenas o meu terceiro jogo nessa volta, muita coisa ainda precisa ser acertada, até mesmo quando a gente vai analisar o jogo do Goiás, há ainda altos e baixos. Hoje eu já vi uma equipe bem postada no primeiro tempo, uma equipe que soube administrar bem, que foi até um pouquinho superior, na minha visão, até 25 minutos de jogo, e depois o jogo equilibrou de novo. Já na segunda etapa a gente sofreu um pouco até 25 minutos e melhorou com a entrada dos atletas que vieram do banco de reserva. Acho que isso serve também de alento a todos, que o futebol ele é extremamente dinâmico para isso. Aquele atleta que porventura não está sendo aproveitado agora, ele tem que manter a chama acesa, porque uma hora ou outra ele vai entrar, como aconteceu hoje, e foram decisivos aqueles atletas que vieram do banco de reserva.
A logística da nossa semana, ela foi muito forte, né? Porque nós saímos lá de Belém, viajamos na quinta-feira o dia todo. Na sexta-feira a gente não teve como fazer nenhum tipo de treinamento, somente recuperar os atletas. Eu até temia um pouco pelo desgaste excessivo desses atletas que jogaram lá debaixo de chuva, mas infelizmente a gente reuniu forças aí, eu não sei de onde, para buscar essa vitória no final da partida. Ô Mancini, eu tenho aqui perguntas do pessoal da Rádio Goiânia, que eu pedi aqui para eles, cada setorista enviar uma pergunta. O Caio Munife, da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Mancini. A vitória foi no sufoco. Você ficou satisfeito com o desempenho? E qual foi o problema da expulsão? A expulsão foi um lance que o Tadeu repõe a bola rápida, o Bosquila, ele entra na frente do Tadeu, aí o árbitro manda voltar, seria uma saída de contra-ataque, o jogo ainda estava 0-0, e eu reclamo com o Bandeirinha, o quarto árbitro, dizendo que se ele parou a jogada, ele deveria dar o cartão amarelo ao Bosquila, que já deveria ter recebido o cartão amarelo num outro lance que ele matou a jogada no meio campo, numa saída de contra-ataque. E aí informaram para o árbitro, ele nem quis saber o que eu estava falando, ele já veio e me deu o amarelo. Aí eu bato palmas, falando para ele, beleza, tá bom, e ele interpretou como se eu estivesse zombando da sua marcação, aí veio e me deu o segundo amarelo, acabou me tirando não só do jogo de hoje, como do clássico de quinta-feira, mas enfim, ele é autoridade máxima, a gente tem que aceitar. Eu fico vendo na TV, às vezes, vários treinadores fazendo muito mais e não recebem cartão. Eu só gostaria que fosse usado o mesmo critério. Eu não ofendi ninguém, eu não falei palavrão, eu não saí da minha área técnica, enfim. E a outra pergunta sobre o desempenho do Goiás, eu acho que está melhorando jogo a jogo. A gente hoje fez ainda um jogo de altos e baixos, mas jogou bem durante uma boa parte do jogo, num jogo difícil, num campo difícil, o campo não estava muito bom como é de costume aqui, então isso atrapalhou também um pouquinho. Eu acho que jogo a jogo a gente vai buscando o nosso melhor de cada jogador, e importante também salientar que aqueles que entraram do banco de reservas foram decisivos para a nossa virada no final. O André Rodrigues, da Band News FM. Boa noite, Mancini. Nessa janela só chegou o atacante Anselmo Ramon. Te preocupa a falta desse meia de criação para essa primeira parte da Série B? Não é que me preocupa, a gente espera mais atletas, nós sabemos a dificuldade de não se achar atleta no mercado, das janelas também, então a princípio até a próxima janela a gente vai ter que contar com aquilo que tem, mas eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho visto do empenho dos jogadores. Se a gente for analisar elenco aqui, né, talvez a gente ficaria discutindo por horas aquilo que no dia a dia a gente vê. Então é importante que a gente também melhore aqueles que estão aqui, né? Porque se toda hora a gente for pedir jogador e fazer a troca de peças, a gente nunca vai esgotar a qualidade de cada um dos jogadores, porque se os atletas estão no Goiás é porque eles apresentaram ou na base ou em outros clubes aquilo que poderiam fazê-los chegar à equipe. Então, em cima disso, a gente tem que ter um pouquinho de calma. Eu também quero jogadores, eu tenho falado isso diversas vezes nas entrevistas, mas a gente tem que buscar o atleta certo para que ele possa chegar realmente e nos ajudar dentro daquele objetivo que é o nosso, que é de chegar ao acesso. Natália Freitas, da Globo CBN. Boa noite, Mancini. Durante o Goianão, o Diego Caeta entrou em algumas partidas e foi bem, mas não recebeu tantas oportunidades como titular. Depois do jogo de hoje, ele ganha força nessa briga pela titularidade e já pode ser titular no Clássico da Quinta? Olha, ele já ganha força, assim como outros atletas que entraram também. A gente está analisando não só o jogo de hoje, mas tudo aquilo que está acontecendo diariamente no clube. O Caeton passou por uma dengue recentemente, então é um atleta que não está ainda 100%, por isso até a opção dele ter entrado no jogo diante do Paysandu e hoje, com pouco tempo, exatamente para que ele
recupere não só a parte física, como também o peso. Um atleta que perdeu 4 quilos em 4 dias, isso tem um significado muito forte para o atleta de alta performance. Então, que a gente aguarde o momento certo, é importante que ele tenha entrado bem, mas o Lepo também fez um bom jogo, o Lovati também fez um bom jogo, a gente tem que entender que a hora certa para cada um vai chegar. Para finalizar, tem a pergunta do sócio torcedor, que veio do departamento de marketing. Você vai gostar dessa aqui, hein? Vamos lá. Do Franklin. Qual vai ser a estratégia para o clássico, Mancini? Olha, a estratégia para um clássico, ela só funciona se você sair vencedor, né? Então, eu acho que a melhor estratégia é o Goiás fazer aquilo que tem feito. Tem duelado, tem competido, tem sido um time que não se entrega. Hoje, no final da partida, a gente perdia o jogo, foi lá, empatou, virou. Eu acho que o que o torcedor quer ver é exatamente isso, é uma entrega acima do normal, porque o 100% já não é suficiente mais no futebol, nós temos que entregar mais e dessa forma a gente vai ao longo do tempo arrumando melhor a equipe taticamente, melhorando o atleta tecnicamente para que a gente possa atingir nosso objetivo. Algo mais a acrescentar, professor? Acrescentar que na quinta-feira a gente tem um clássico e contamos com você, torcedor. Ainda mais que, infelizmente, eu vou ter que estar sentado lá nas tribunas em função da expulsão. Então, a sua presença é muito importante para a gente.